Ryzen é um tremendo nome. Foi legal ter visto essa construção aí. Então você a minha comunicação com você agora é o seguinte, eu sei que você ama toda essa parte da tecnologia, vamos dizer que o Bulldozer não estava te deixando tão feliz assim, mas aí começou a vir o Ryzen. E como que foi no lançamento, assim, pra você? Quais coisas você lembra, assim, que você fala: "Nossa, isso é Ah, legal demais"? cara, teve uma entrevista no Adrenaline, logo depois do lançamento. E aí o Adrenaline fez ao vivo, meio que gravando ali, e era um jogo que eu não tinha jogado, não tinha, eu acho que era Battlefield, não lembro qual versão do Battlefield, mas eu não tinha jogado, eu não tinha visto. E aí colocaram lá ao vivo pra mim olhar como estava rodando e você via aqueles stutterzinho da imagem Esse jogo sempre foi muito travando. quebrado, viu? Sim, mas na época de lançamento a culpa era da Ah, AMD, né. E aí, tipo assim, fiquei até meio sem jeito na hora, porque você, tipo, você como técnico, você sabe quando tá rodando bem, né. E algo de errado não está certo, né. Eu, tipo, começou a olhar aquilo, aí eu comecei a falar do processador, e tal, eu falei: "E essas quedas de FPS?", né. Eu falei: "Então, são coisas que a AMD vai resolver, né". E realmente não, resolve, mas esse jogo fazia muito isso aí, principalmente na primeira carregada. Se colocasse um sim. DirectX 12 então, nossa, não, era o É. jogo, nesse caso era o jogo. Eu não digo que foi apenas o jogo, porque foi a primeira geração, É, se né. se foi O Ryzen de primeira geração teve todo esse barulho, mas foi dizer, a AMD voltou pro jogo, sim, mas a gente não assumiu a liderança na primeira geração, né. sim, A segunda geração, que é o Zen Plus ali, foi a primeira correção do primeiro núcleo. Desses processadores saiu o 1600 AF, que foi por muito tempo um carro-chefe do Brasil, vendeu muito. A série Ryzen 5 no Brasil vende muito, que sim. é o custo-benefício ali, né, que você consegue ter um bom desempenho com preço muito bom. Então eu lembro que o Ryzen 5 1600 AF, que era o finalzinho ali, ficou procuradíssimo, Exato. manteve muito tempo em 12 linha. nanômetros, né. Isso, e nisso veio a segunda geração, lançando o processador, do 2000, 2600, aí veio a terceira geração, aí a terceira geração ficou, já a partir da terceira geração ficou lindo para nós. E aí você vê a mudança do mercado, né, porque até então, para que você precisa de mais de 4 núcleos? O pessoal tinha os antigos lá, 7700K, com 4 núcleos só. Eu não preciso mais do que isso. Ó, eu quero fazer minha partilha nesse momento, eu quero aproveitar pra falar sobre isso, tá. Uhum. Porque, assim, eu como jogador de Counter Strike sempre tive que ir para o Intel, não tinha jeito, era o que dava mais FPS Sim. naquela época, esses anos todos. Só que, assim, agora a gente vai entrar na questão também do socket, uma coisa que sempre me incomodou, você pega um socket, você faz 2 gerações de processadores e troca. Por que que eu te falo isso? Porque na época eu comprava. Então, se eu queria ter o melhor, eu comprei o 8700K com uma Z370. 8700 eram 6 núcleos, né. É o 6/12. Só que isso 6/12. só aconteceu porque vocês vieram com o Ryzen 6/12 no R5 Exato, e o R7 8/16. A Intel se viu obrigada a lançar o i9. exato. Aí fizeram o Z390, eles pegaram assim, ó, por conta de vocês. Isso me deixou tão feliz, eu falei: "Finalmente, finalmente agora vai durar um pouco mais as placas-mãe". No final pra Intel isso acabou não acontecendo muito. Poderia ter acontecido naquele 1150, né, acho que é 1151, agora já não lembro muito bem, mas não, que poderia ter de sexta geração até a nona, mas não fizeram, o pessoal chinês até modificaram a placa-mãe, só que vocês revolucionaram essa Sim. parte do mercado que estava estagnada desde a primeira geração. Antes de ter o 8700K, sabe o que que eu tinha que comprar? Plataforma HEDT. Eu tinha que comprar o X79 com quad channel, com 40 o set lá de 6/12, Uhum. pra eu ter um desempenho bom. Então não tinha, vocês revolucionaram o mercado com Ryzen, isso foi sensacional. Agora, me fala dessas mudanças de arquitetura. A primeira geração 14 nanômetros, a segunda geração que seria o 2600, 1600F e tudo mais, 12 Exato, nanômetros. Só que a arquitetura ainda era monolítica. exato. Aí veio em 2019, eu lembro como se fosse ontem isso aí. Porque
Cara, isso foi tão bom isso aí, foi tão bom acompanhar isso aí. Jogador de Counter-Strike. Aí vocês me lançam 3.600X custando R$ 1.100. R$ 800, Você né? lembra o preço? Lembro? Eu não lembro o Eu preço, mas lembro. preço acaba que eu não acabo lidando no dia a dia, porque eu sou da área técnica, né? Eu não participo das negociações de fechar o preço com o distribuidor, com o fabricante. Tem uma área comercial que cuida disso. Eu só pego as bombas, não tá funcionando, tá funcionando, né? E eu não lembro do preço, assim, dos Eu, processadores. Aí eu eu vou lembro. usar a sua Eu comprava, eu experiência. lembro. Sabe o que que aconteceu? Eu tava em São Paulo aqui e tudo mais, 8.700 k, eu falei, eu quero mais. Aí vendi, peguei o i9. Aí gastei uma fortuna na placa-mãe. Aí vocês vieram com 3.600X custando R$ 1.100 lá. E assim, eu tava com o i9, um puto water cooler, gabinetão, aquela coisa, e fonte, e vai. Aí chega o 3.600, cooler box, duas memórias 2.666, dando o mesmo FPS. Eu falei, vendi tudo. Eu vendi tudo na hora. Não deu um mês, eu vendi, comprei um 3.600X pra mim e comprei um B450. E fiquei Uhum. com esse kit aí, depois eu fui atualizando junto com você. Nessa mesma época, foi em julho de 2019, eu nunca esqueci isso aí. Falei, cara, isso aqui é o caminho. E eu sabia que o meu kit do Intel ia desvalorizar muito. Eu já, pá, já vendi E já rápido. vendeu. Porque realmente mudou tudo. Agora, me fala dessas arquiteturas. Você, ali, estando por dentro, você já sabia o que iria vir ali, as coisas ali? Olha, assim, existem decisões que são muito acima da gente. Então, a gente sabe o que é necessário Aham. saber. A gente não sabe tudo. Inclusive, eu não sabia disso até pouco tempo atrás, mas existem categorias de NDAs diferentes dentro da AMD. Tem um NDA padrão, mas tem um super NDA. Aí com grandes empresas, Microsoft, Sony, eles têm um NDA exclusivo não, mas uma outra categoria de NDA que eles ficam sabendo de informações que nós, meros mortais, não sabemos, tá? Então, o que a gente fica sabendo é o que é necessário para continuar a venda. Tudo, tanto para não criar uma expectativa muito Sim, sim, sim. grande, acontecer algum problema com esse tipo de coisa. Então, a gente sabe o necessário. E como eu tô há 14 anos dentro da AMD, por exemplo, o meu primeiro chefe americano foi o Greg Poole. Hoje ele lidera o desenvolvimento de placas e para grandes fabricantes. Então ele cuida da Dell, Lenovo, HP, Que massa. lá fora, nesse grupo de desenvolvimento. Então, a última vez que eu fui para Austin, levei para ele, ele estava na China, inclusive, não consegui dar um abraço nele pessoalmente. Ele estava na China, mas eu levei uma garrafa de Sagatiba, boa e velha cachaça nossa, ele O brasileiro gosta. gosta. Levei lá de presente para ele, falei, ó, deixei na sua mesa e uma outra hora aí a gente conversa aí. A gente acaba descobrindo mais coisas no bate-papo entre amigos, né? E aí, o que que vai vir, o que que não É, vai, mas é bom trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia, porque você vê a tecnologia acontecendo, sim. você participa de fóruns, de discussões com universidades. Aí, às vezes, o pessoal chama um especialista do MIT para dar uma palestra para gente. O cara não tá falando do produto que vai ser implementado agora. O cara tá falando de uma tecnologia que precisa ser desenvolvida para ela chegar até nós. É uma controladora de memória nova para resolver algum gargalo que a gente tenha. Então, isso é muito legal. Isso Sensacional. é muito bom trabalhar. E você vê, né, a parte de chiplets, Sim. essa que você começou a comentar aí da mudança do processo de fabricação monolítica, a gente usou chiplets apenas na parte EPIC, né, que era a parte corporativa, porque já vinha com mais núcleos, 32 núcleos, eram 4 chiplets. Nossa. Mas a partir do 3600, o 3900, já começou a vir essa arquitetura em chiplet. Por quê? Faz mais sentido na parte de fabricação. Você vê o silício, como ele é feito, a pastilha. Você tem um chip muito grande, você tem um aproveitamento pior daquela pastilha. E aproveitamento do silício é dinheiro na mesa, Sim. né? É dinheiro. Então, você conseguir quebrar isso e ter uma comunicação de baixíssima latência é algo fundamental. Inclusive, eu sempre falei isso quando o pessoal fala
O núcleo Zen foi revolucionário? Foi. Mas a mágica sempre esteve no Infinity Fabric, no barramento. Você conseguir controlar, por exemplo, o acesso de cada core, a controladora de memória, ter o mesmo nível de QoS, de acesso para todos os núcleos. Hoje a gente fala em 16 núcleos para o desktop, mas se você for para as plataformas Threadripper, É, 96, 128, 128. Epic, 192 núcleos. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, logo mais a gente vai estar falando das novidades. Supercompute ainda não anunciou, né? Tá acontecendo essa semana, né? Tá muito bom isso aí, mas eu quero ouvir sim, o que vai, o que você pode falar que vai chegar. Ah, o que eu posso falar é o que já foi anunciado. Infelizmente, a gente não passa por Não, cima você da tá chefe. certíssimo, não, A Lisa certíssimo. Su, ela manda e desmanda. O que ela anunciou é o que a gente pode falar.